você ainda usa o Windows 7? Pois é, meu querido, você não está sozinho. Mesmo fora de suporte, milhares de pessoas continuam usando o bom e velho Windows 7. Então aqui vai uma surpresa interessante. Existem dois navegadores que ainda oferecem suporte para o Windows 7 e que contêm recursos que tenho certeza que vai te surpreender. Então hoje vamos testar esses dois navegadores, então vamos ver qual deles é que se encaixa melhor no seu perfil de usuário. O primeiro deles é o Opera One. Costumo utilizar ele no notebook antigo. E sabe o que é mais incrível ainda? É que roda Netflix e YouTube funciona perfeitamente ainda nesse navegador e qualquer site ainda funciona no navegador Opera One, que hoje em dia é coisa rara você ver algum navegador que ainda ofereça suporte para sistemas mais antigos e que ainda funcione em todos os sites sem nenhuma dor de cabeça. É o caso do Opera One. Com ele você vai conseguir acessar os seus sites favoritos de forma leve e bastante fluida. Aqui eu separei alguns destaques a respeito do Opera One. Eu estava fazendo um teste aqui em um computador com mais ou menos 4 GB de memória RAM e ele está consumindo em média aqui 300 MB de memória RAM no máximo aqui, ou seja, perfeito para aqueles computadores que têm aquela memória limitada. Ele contém uma interface bastante moderna e elegante, aquela barrinha lateral cheia de atalhos ali para redes sociais, super personalizável. Ele contém um bloqueador de anúncios e também contém bloqueadores de rastreamento que já vem integrado ao sistema. Um ponto que você precisa prestar atenção diante desses navegadores mais antigos, ou seja, o navegador do Opera ele é baseado no Chromium. No Chromium, tecnicamente, ele é aquela base open source para a maioria dos navegadores hoje em dia, incluindo Edge, Google Chrome e tantos outros aí que você conhece. Porém, ele é baseado na versão 109 do Chromium, ou seja, essa é uma versão antiga, ela é a última versão compatível ainda com o Windows 7. Se a gente for analisar, hoje em dia a versão do Chromium já está na versão 137, ou seja, mas essas versões só é compatível com o Windows 10 ou versões superiores. E que infelizmente não dá para atualizar para essas versões se você estiver utilizando qualquer versão do Windows 7. Então agora vamos conhecer o segundo navegador. Ele é ainda mais leve do que o próprio Opera, ou seja, ele contém uma interface mais limpa e simples e bem minimalista. Ele contém também aquele bloqueador de anúncios que muita gente gosta, que já vem integrado ao sistema. Ele tem também uma interface leve e funcional, ou seja, ele é focado totalmente em desempenho, por isso que ele contém uma interface mais limpa. E outro detalhe, ele também é baseado na versão 109 do Chromium. Consequentemente, também, assim como o Opera, você não consegue atualizar para versões mais recentes devido às limitações da versão do Windows 7. Ou seja, os mesmos problemas do Opera se aplicam aqui, sem atualizações mais recentes ali no Windows 7. Então agora vamos fazer o comparativo final entre essas duas versões. Se você quer um navegador leve, que contenha recursos básicos e que funcione tudo, talvez o SlimJet seja a solução para você, pois ele é ideal para aquelas máquinas que têm configurações bem mais limitadas e ele também consome ali por volta de menos de 300 MB ali de memória RAM, ou seja, o consumo dele fica muito aproximado com o Opera, porém ele consome menos recursos de processamento do que o Opera devido a ele ter uma interface um pouco mais antiga, mas nem tão antiga assim, porque a interface dele, vamos lá, até que ainda é bem legal, tendo em vista os navegadores mais antigos ali, ou até mesmo alguns navegadores atuais que a gente vê por aí. Eles estão tentando se manter moderno, mesmo sendo baseado em versões do Chrome um pouco mais antiga. Agora, se você quer um navegador que tem uma aparência mais atual, aquela aparência mais moderna, talvez o Opera One seja a alternativa melhor para você. O Opera One ele ganha em recursos, design moderno e também em personalização. Aqui eu separei algumas pontuações a respeito desses sistemas, vou colocar aqui na tela para vocês. E nisso aqui, no meu ponto de vista, se eu tenho um computador com, sei lá, 2 GB de memória RAM, 4 GB, eu iria no SlimJet e faria um teste para ver se ele se comportaria melhor do que o próprio Opera. Obviamente, isso vai depender de situação para situação. A minha recomendação é que você faça igual eu, instale os dois e veja qual vai se comportar melhor no seu computador. Um exemplo, no meu notebook que eu tenho ali, eu estou utilizando o Opera nele justamente por conta da gavetinha ali que fica do lado, que são aquelas ferramentas ali de redes sociais
e geralmente eu gosto de deixar integrada diretamente ao navegador. E você já conhecia essas versões de navegadores que ainda oferecem suporte ali para o Windows 7? Me conta aqui nos comentários que eu confesso que eu fiquei curioso. Um lembrete bastante importante é que esse vídeo não é uma recomendação que você corra e vá lá e instale o Windows 7. Não, esse vídeo é apenas informativo para aquelas pessoas que ainda têm um computador em casa com o Windows 7 e fica ali tentando instalar o Google Chrome, que fica ali tentando instalar o Edge, e ali fica tendo dor de cabeça com esses navegadores, porque às vezes um recurso ou outro não está funcionando simplesmente porque a empresa não está mais oferecendo suporte para aqueles navegadores. Mas se você ainda depende dele, depende do Windows 7, pelo menos agora você já sabe qual navegador usar com segurança e desempenho. Então, se inscreve aqui no canal, deixa aí o teu like e compartilha com aquele teu amigo que tem ali o Windows 7, que ainda utiliza o Windows 7 na sua máquina. E se você utiliza o Windows 7 ainda, me conta aqui nos comentários, coloca aqui o Windows 7 aqui embaixo se você ainda utiliza o Windows 7. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, turma!